Oi, pessoal! Vou comentar com vocês sobre insetos na alimentação humana como fonte de proteína. Me chamo Vitor Vasconcelos de Oliveira. Ao longo da evolução do homem, o mesmo consumia insetos devido ao hábito de serem coletores. E ao passar dos anos, quando os deixaram de ser nômades para uma comunidade sedentária, o que quer dizer uma comunidade fixa? Ocorreu o desenvolvimento da agricultura, ocorreu a domesticação de outros animais e, consequentemente, houve uma substituição dos alimentos primitivos. E uma curiosidade, essa imagem do inseto de ser não tão legal, uma coisa, entre parênteses, nojenta, é devido a essa evolução. Por quê? Quando o ser humano ele começou a ficar fixo, ocorreu a presença de pragas, porque houve um aumento de um alimento, exemplo, o milho. Houve um crescimento muito grande do milho. Então, se tivesse uma praga específica de milho, é natural que ela se torne uma superpopulação naquele meio e se alimente do milho, né? E por conta disso, que começou a ter aquela imaginação de que o inseto ele é desgostoso, que o inseto é um símbolo ruim. Mas, voltando à modernidade, esse gráfico mostra no eixo X as décadas, os anos. E no eixo Y mostra bilhões de habitantes. O que quer dizer isso? Que aproximadamente em 2100 vai ter 11,2 bilhões de pessoas. E a maioria dessas pessoas estão em países subdesenvolvidos. Exemplo, África, pedaços da China, Brasil, América do Sul, por aí vai. O que isso quer dizer? Que a demanda por proteína vai ser muito alta. Comparando com hoje em dia, a demanda vai aumentar de 70% a 88%. Isso em proteína animal. Tem também a proteína vegetal. Para ter essa proteína, exemplo, na pecuária, necessita-se de uma área muito grande, necessita-se de suplemento, necessita-se de ração. E essa ração é basicamente soja e milho. Mesmo com as pesquisas avançadas, a Embrapa, outras empresas ajudando no aumento da produção, essa demanda vai ser muito alta. Então, vai ser necessário uma alternativa. E essa alternativa seria proteína de inseto. E uma coisa a mais, né? A agricultura brasileira, ela é destaque mundial. Ela conseguiu produzir muito mais utilizando a mesma área ou um pouquinho mais. E isso é devido às pesquisas e às empresas. No Brasil, há uma cultura já do antropoentomofagia, o que quer dizer que é alimentação por inseto. As pessoas já consomem o içá ou a tanajura, fazem ela em farofa, por exemplo. E no norte do Brasil, há o bicho do coco, ou gongo. Esse inseto ele vive no coqueiro, se alimenta basicamente de coco, então, consequentemente, o gosto dele é de coco. Pelo mundo, há sushis de inseto. Tem sushi
de barata da Madagascar, lagartas, aranhas, lagartas, larvas, lagartas e cigarras, entre outros insetos, né? Há consumo de tenebro e há consumo também de formiga pote de mel. Essa formiga pote de mel, ela tem na Austrália e os aborígenes pegam ela e se alimentam. Outros países onde há antropoentomofagia, na Malásia, Papua Nova Guiné e Nigéria. A larva da palmeira é aquela semelhante ao gongô nosso. Ela crua tem gosto de coco e frita faz lembrar um bacon. E esse rapaz que apareceu na imagem, ele se chama Bear Grylls. Ele tem um programa chamado A Prova de Tudo, onde ele é submetido a provas de sobrevivência. E um episódio ele estava se alimentando dessa larva da palmeira. Na África, na sul da África, as larvas de mopanes são ingredientes essenciais na dieta e são consideradas iguarias. Essa aqui é a larva mopane. E membros da família Necomo preparam refeições com larvas mopanes na Guiana e Zimbábue. Esse é o pratinho. Na Itália, mais especificamente em Sardenha, que fica na parte essa aqui, lá existe um queijo chamado casu marzo. Quer dizer queijo podre, em sardo. É esse queijo onde há a presença de larvas. E esse queijo podre da Sardenha é popularmente chamado de queijo de verme. Como podemos observar aqui, vários vermes consumindo o queijo. E esse queijo é muito caro e tem uma demanda por ele, sabe? Tem pessoas que amam esse queijo. Países da África, parte da Indonésia e até mesmo na América do Sul consomem cupim. É apreciado depois de ser assado. Na Nova Zelândia, que é nessa parte de baixo, lá tem as larvas ruhu. Essas larvas, para o pessoal que é fitness, é uma fonte riquíssima de proteína. Como podemos observar aqui o rapaz comendo. E o sabor dela faz lembrar de amendoim. No Japão, na China e até parte dos Estados Unidos, há um consumo de cigarra. E ela pode ser frita ou salteada. Aqui podemos observar, essa foto foi retirada lá nos Estados Unidos. É sushi de cigarra. E no lado direito é um espetinho de cigarro. E o sabor faz lembrar muito de aspargo. No México, mais específico no estado de Oaxaca, lá há grilos, vende-se grilos chapulines. No estado de Oaxaca, lá é vendido como se fosse salgadinho. Aí eles colocam pimenta e oferecido também o limão. E no idioma Nahuatl, da língua dos astecas, que é o chapoline, que se fala chapoline, devido a esse nome que surgiu o chapolim. Foi uma homenagem. Daí o chapolim recebeu uma homenagem. O chapolim recebeu uma homenagem que é o chapolim. Na Ásia, principalmente no Vietnã, China e Coreia do Sul, eles se alimentam do casulo do bicho da seda. Pode fazer ele espetado ou também vende-se em lata. E o sabor é parecido com o de camarão desidratado. Na Tailândia, eles se alimentam de besouros.
Aí eles fazem uma salada, eles colocam besouro, eles retiram a asa mais dura, que o nome dela é élitro, e consomem a parte de dentro. E o gosto é bem parecido com o de vieira, que é, que é essa parte branca. Os insetos. Como que eles são consumidos, né? Os insetos são consumidos fresco, torrado, frito, temperados. Pode ser utilizado com molho, salada, patês, entre outros. Na Alemanha existe o Bug Foundation, que lá eles vendem hambúrgueres que levam 45% de mistura proteica de larva com a soja. E é uma empresa nacional, uma empresa brasileira, que se chama Racuna. Essa empresa Racuna, ela vende farinha proteica, que é parecido com o whey protein, e barras também de proteína. Há países também que faz bolinho com casulo de bicho da seda, faz macarrão com grilo frito, faz bolo de chocolate com larvas de tenebro, abdômen de barata de Madagascar e pedaços de tenebro. Há produtos também processados. Como comentei, existe farinha de tenebro desidratada. Tem barra de cereal com insetos. Tem salgadinhos com sabor bacon com queijo. E cochonilha. A cochonilha ela é utilizada pela indústria para dar a cor do produto dela. Pode ser uma bolacha, pode ser gelatina, pode ser entre outros produtos, né, com a cor vermelha ou rosa. No Brasil, tem o chefe brasileiro. Ele se chama Rossano Linassi. Ele é um dos únicos chefes que no Brasil especialista em fazer produtos à base de inseto. Bolo de inseto, cupcake de inseto, macarrão de inseto, entre outros. Ele é professor de gastronomia no IFC, em Camboriú e Brusque. E por conta da legislação brasileira, não há restaurante específico para antropoentomofagia. Ele já foi em programas, ele tem partes em revista, e um dos programas foi O Encontro com a Fátima Bernardes, onde lá ele fez brusquetas de tenebro gigante e tomates ao perfume de shoyu, pizza de queijo com tenebro. Tá na tela com Luiz Bach na Band, foi feito um experimento, onde o chefe fez cardápios à base de inseto. Aqui podemos observar uma salada com tenebro. Aqui são grilos com chocolate, banhado em chocolate. E esses pratos que ele fez foram oferecidos às pessoas que andavam na rua. E foi feito um experimento social, né, para ver se eles consomem ou não consomem, se há preconceito, se não tem preconceito. E no Sábado Total, do Gilberto Barros, ele também apresentou lá os seus pratos. Lá foi feito cupcake de barata de Madagascar e insetos com chocolate, mini abóbora com shimeji e larvas de tenebro, pão de queijo com doce de leite e larvas de barata, larvas e barata. Foi também no Google, no Gugu. Teve também a presença do
Elite, que era um programa que passava na Band. E na Manhã Maior ele também apresentou na Rede TV, entre outros programas que ele já foi. Tem também participação dele na revista Super Interessante, na revista Época. E uma coisa bacana que ele faz é mostrar que não precisa ter aquele pensamento de inseto é uma coisa ruim. Inseto não deve ser gostoso. E começa a desmistificar sobre o tema. E por que comer inseto? Por conta da saúde. O inseto tem alto poder nutritivo. Os insetos são ricos em proteína. Podemos observar no lado direito barrinhas à base de inseto, onde é a barrinha de proteína, né? Que é comumente vendidas em loja de suplemento, porém não é de inseto, né? Há barras tailandesas de inseto, onde é feita uma farinha com grilo, e essa farinha tem ingredientes como coco, entre outros, né? E a gordura do inseto, por exemplo, do tenebro, pode ser utilizada também como óleo de cozinha. Óleo à base de soja, óleo à base de milho. E esse aqui, no caso, seria óleo à base de inseto. E elas são alternativas saudáveis para os alimentos tradicionais, como peixe, carne bovina, pode ser frango, entre outros. É rico também em micronutrientes, como cálcio, ferro e o zinco. E por que comer inseto? Tem a parte da sustentabilidade. As criações de insetos, elas emitem muito menos efeitos do gás estufa, comparados a outras produções. Por exemplo, a avicultura, a pecuária, na pecuária, onde há emissões de gás de efeito estufa pela flatulência do animal, pelo próprio consumo, elas necessitam 4 vezes menos insumos que as criações de gado. E por não ter uma atividade necessariamente terrestre, não se faz necessário o manejo do solo. A área necessária para produzir a mesma quantidade de proteína é muito mais reduzida. Podemos observar na foto, onde cada bandeja são populações de insetos. No caso ali, são tenebros. E por que comer inseto, né? Tem o fator econômico da criação do inseto. Ela requer uma baixa tecnologia, ela requer um investimento em capital baixo. Podemos observar aqui que a criação desse senhor é uma criação simples, não é uma criação que necessita de uma alta tecnologia, mas necessita-se sim de uma organização. E podemos observar também uma fábrica, uma empresa que é especializada em proteína de inseto. E tem a parte também social, né? Que ela é uma alternativa viável em setores mais carentes da sociedade, onde as pessoas não têm um poder em dinheiro para comprar carne vermelha. Aí
oferecendo-se meios e oportunidades de subsistência para as populações urbanas e as populações rurais. E a vantagem, né? A vantagem é a conversão da proteína. Segundo Ramos, os insetos são considerados um alimento proteico, de 46% a 65% de proteína. Comparando a outros produtos, por exemplo, de origem vegetal, o feijão tem 23,5% de proteína, lentilha tem 26,7% de proteína e a soja tem 41,7%, 41,1% de proteína. Um estudo proposto por Nguyen demonstrou a capacidade da larva da mosca do soldado negro, também conhecida como bichinho da laranja. Ela é capaz de reciclar resíduos orgânicos das mais distintas origens, podendo ser ração de frango, pode ser dejetos de frango, até mesmo cama de frango. Há diversos estudos sobre isso. Dejetos de suíno. Tem a parte de frutas e vegetais, onde há um desperdício, por exemplo, no mercado, nos resíduos de pescado. O que pode ser feito? Há estudos e até empresas, e essas empresas, a maioria são estrangeiras, não estão no Brasil, que elas pegam esses produtos, elas colocam em um moedor, e esse moedor faz esse produto se tornar uma pasta. Só que essa pasta tem que ter uma umidade específica, porque a larva necessita de X umidade e X nutriente. E de acordo com Veldkamp, o gado de corte converte aproximadamente 8 kg de alimento em 1 kg de massa. E os insetos conseguem converter entre 1,5 kg a 2 kg de alimento. Entre 1,5 kg a 2 kg de alimento em 1 kg de ganho de massa. Isso mostra que o inseto ele consegue converter muito mais. E com essas vantagens, pode-se alimentar uma grande população de pessoas ou até mesmo fazer esses insetos se tornarem uma ração que pode ir na ração da galinha, por exemplo, abatendo no valor, deixando a carne do frango mais acessíveis a diversas populações, a diversas pessoas de poder aquisitivo. Aqui é a referência, e caso tenham interesse em saber melhor sobre o assunto, eu estou deixando um artigo. Esse artigo ele é ótimo, e é um ótimo começo também ler ele. Muito obrigado pela atenção e até mais.